sem conhecer o curso, percebi logo que estava no lugar certo. Ok, Porque nada foi por acaso. Nada foi por acaso, sim. Então, como terapeuta ocupacional, eu fui olhar para o espaço, perceber o que é que se podia adaptar na cozinha e formar a pessoa, educá-la no sentido de que estratégias de segurança é que podia ter para continuar a cozinhar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Cuidar em Casa. Trago hoje aqui uma convidada que conhecemos num evento de Feira de Saúde do Envelhecimento, alguém que trabalha muito com pessoas de terceira idade, alguém que desenvolve muitos projetos nesta área, chama-se Sara Rentula. Sara, obrigado por estares aqui presente, obrigado por teres aceito este convite. Obrigada. E vamos ter aqui um testemunho de alguém que tem uma veia diferente daquilo que temos tido até aqui à data no podcast, que é alguém enquanto terapeuta ocupacional e não só. Portanto, eu começo por aí. Quem é a Sara? Além de terapeuta ocupacional, depois também como é que chegaste a esta área e porquê o investimento nesta área? Ok, a Sara é uma pessoa muito curiosa, com muita sede de conhecimento, gosto muito de desporto, sou amante do movimento também e de mar. Sempre relacionei-me bem com as pessoas e sempre gostei de conhecer e comunicar com pessoas. E acho que foi isso que me levou também aqui a esta área da terapia. Curiosamente, na altura, sempre estive na área da saúde e queria psicologia. Ok. E na altura, quando entrei para a faculdade, não entrei para a psicologia, depois tentei a fisioterapia e na fisioterapia também não entrei, mas entrei sim para a terapia ocupacional. Sem conhecer o curso, percebi logo que estava no lugar certo. Ok, nada foi por acaso. Nada foi por acaso, sim. Sim. E então é um curso que acaba por trabalhar muito diretamente com a pessoa, comunicar muito com as pessoas. E é um curso muito holístico, porque não é só de movimento, não é só de corpo, mas é também a nível cognitivo, social e físico. Ok. Um tema que surge muitas vezes é, ok, mas o que é terapia ocupacional? O que é que faz o terapeuta ocupacional junto à população que acompanha? Então, a terapia ocupacional, como o nome diz, é algo que tem a lente na ocupação, ok? Pronto, então o que é que a terapia ocupacional faz? Consegue olhar para a pessoa e descobrir na pessoa o que é que ela não consegue fazer. Seja ela, e quando se fala em ocupações, muitas vezes dizem assim, mas a ocupação pode ser emprego. Não, é tudo. É desde o autocuidado, é estudar, é trabalhar, é brincar, é o estar ativo, movimentar-se na comunidade. Então, nós olhamos para as rotinas das pessoas e percebemos, e a pessoa é que nos diz que por algum motivo deixou de fazer algo. E é aí que entra um terapeuta ocupacional, que é conseguir perceber porque é que deixou de fazer, e aí nós trabalhamos com a pessoa e nos contextos onde ela se move também, no ambiente. Isto é sempre desencadeado por alguma doença, regra geral? Pode ser por uma lesão, pode ser até por algum atraso de desenvolvimento, pode ser por alguma questão que aconteceu à pessoa, por ter alguma insegurança, ou quando se fala até no envelhecimento, às vezes pode não ser nenhuma doença até, pode ser mesmo só através da prevenção, que à medida que vamos envelhecendo, também vamos perdendo algumas capacidades. E para conseguir ir ajustando aqui, já vamos trabalhar nesse sentido. Exatamente. Ok. Acho que é fácil para as pessoas que nos assistem perceber que é, não sei se te recordas, aqui de alguma situação em que o papel da terapeuta ocupacional tenha tido de facto aqui um impacto muito grande na vida daquela pessoa. Sim, recordo-me de uma senhora com quem eu trabalhei, curiosamente em domicílio até, que ela sempre gostou de cozinhar, só que o que é que aconteceu? Ela estava com medo de cair na cozinha, por questões, por algumas limitações físicas. Então, como terapeuta ocupacional, eu fui olhar para o espaço, perceber o que é que se podia adaptar na cozinha e formar a pessoa e educá-la no sentido de que estratégias de segurança é que podia ter para continuar a cozinhar. E até podia-se adaptar um bocadinho até a própria ocupação, não é? Para quê? Às vezes não é só a atividade, é aquilo que a pessoa sente, o prazer que sente e a identidade que dá quando estamos a fazer aquilo que gostamos. Ok. E foste surpreendida quando percebeste como é que estava a casa ou a cozinha? Fui surpreendida, por exemplo, que ela não conseguia ir buscar alguns utensílios porque estavam muito altos. Então ela tinha medo de ir lá buscar. E então foi aí que nós conseguimos então perceber o que é que ela utilizava mais para pôr nas camadas mais baixas, nas prateleiras mais baixas em casa. E inverter eventualmente alguns objetos não tão utilizados para cima e vice-versa. Exatamente. Boa. Sara, falando agora aqui um bocadinho também do teu papel que tens junto do Centro Ismaili, que projetos é que desenvolves nesta comunidade? Qual é que é o teu papel nesta comunidade? Qual é que é o projeto, digamos assim? Sim. Então, eu sempre pertenci à comunidade Ismaili, sou ismaelita,
E um dos focos da comunidade, ou da base desta comunidade, é o voluntariado. Ok. Ok? E nós, quando temos um guia espiritual, em que ele nos dá alguns guidelines, portanto vai-nos dando aqui orientações, não é? E uma das orientações que ele sempre nos deu é que deem o vosso tempo e conhecimento para a comunidade crescer. Ok. Ok? Então, eu tenho aqui duas vertentes, aqui neste momento tenho aqui um papel importante, que eu sou membro do Conselho Nacional na área do envelhecimento. Ok. Então o que é que eu faço? Eu junto o meu saber da terapia ocupacional com o compromisso do voluntariado. Como terapeuta ocupacional eu tenho um olhar muito prático, que é o que é que as pessoas gostam de fazer, o que é que as motiva e o que é que precisam em termos de ocupação. Como voluntária nesta área do envelhecimento isto encaixa muito bem, porque é que eu vou olhar para aquela população e perceber o que é que necessita, vou ouvir o que é que querem fazer ao longo daqui desta faixa etária e vou programar com a equipa, vamos programar programas de bem-estar, de prevenção, portanto, e também criar espaços de convivência também a nível social, porque nós sabemos que à medida que vamos envelhecendo também temos um maior risco de isolamento. Não é? Sim, até muitas vezes fruto da própria, por nos retirarmos do mundo profissional, que é onde, regra geral, temos mais contacto no dia-a-dia, digamos assim, acabamos por ver muitas pessoas mais isoladas. Eu perguntar-te também que situações é que tu te paras mais do ponto de vista das pessoas mais envelhecidas? Ou seja, qual é que é o problema maior que as pessoas te apresentam? Isolamento, dependência mais física, falta de criatividade para se ocupar após a reforma? Ok. Eu acho que muitas coisas acaba por estar tudo muito encadeado. A primeira coisa que acontece é, se a pessoa se reforma e deixa de ter aquela rotina, de perceber como é que pode ir para comatar aquele vazio. Portanto, isso é uma das coisas que tem um impacto social. Depois, o que é que eu também me deparo? Que quando as pessoas estão mais paradas, ficam mais isoladas, o cérebro também não é estimulado e também acaba por ter impacto também a nível físico. Porque se nós estivermos mais sedentários, também a nível físico começamos a decair. Exatamente, sem dúvida. Como é que o centrismo ali olha para estas pessoas? Ou seja, que valorização é que dá a esta geração? Digamos assim? Ok. Em termos de comunidade, nós olhamos para as pessoas, o envelhecimento, não como as pessoas que precisam de ser apoiadas, mas como pessoas ativas. Ok. Então a nossa abordagem também é muito na prevenção. Acabamos por trabalhar muito a nível de melhorar a qualidade de vida, a nível físico, social e mental. Então o que é que nós fazemos? Temos várias atividades que vão se decorrendo ao longo do tempo e ao longo da semana. Por exemplo, quando falamos em nível físico, falamos de uma maior mobilidade, equilíbrio e força, então temos aulas de yoga e de ginástica. Quando fazemos a nível mental, queremos estimular, o cérebro precisa ser estimulado, então temos muitas atividades também ligadas à parte cognitiva, como memória ativa, aulas de inglês, sessões de formação, de muito do interesse das pessoas que até elas é que nos dizem o que é que querem ouvir. E a nível social é o impacto da pertença, não é? Quando nós pertencemos a um grupo, é muito importante, tem um efeito no bem-estar brutal. Exato, não, e eu acredito claramente porque as pessoas mais ocupadas, e já fui a algumas universidades sénior, e as pessoas com as quais eu me deparo são pessoas que estão, primeiro, fisicamente não aparentam a idade que têm, isso é a primeira questão de todas. Às vezes há pessoas que têm 80 anos e parece que acabaram de ser quase da reforma, 70 anos, que seja. Pronto, e depois é também a alegria com que estão ali, não é? O entusiasmo, a curiosidade por saber mais e por se envolver mais. E embora não tivesse programado aqui esta questão, tens uma noção de qual é que será a idade mais avançada no grupo das pessoas dentro deste grupo que acompanha? Tenho. Eu tenho pessoas na faixa dos 85 anos. E essas pessoas fazem tudo. Desde a parte mais física, a parte... Tudo. Eu tenho uma senhora que ela vai às aulas de yoga, vai às aulas de ginástica, está nas aulas de inglês e vai todos os dias à missa, porque nós também diariamente temos o centro aberto da parte religiosa. E então todos os dias. E temos muitos séniores voluntários também, porque ao longo da vida sempre foram voluntários, sempre contribuíram na comunidade e que hoje ainda continuam. É isso, eu diria que é mesmo boa qualidade de vida. É boa qualidade de vida, também acho que sim. Apesar da terceira idade, mas isso realmente é só um número, quando as pessoas conseguem aqui ocupar e recriar. Ok, e qual é que é o impacto que este trabalho que tens aqui no dia-a-dia
junto destas pessoas provoca? Ou seja, que feedback é que elas te dão? Que feedback é que dão às pessoas que estão na organização? Qual é que é a vossa percepção sobre o impacto que tem isto na vida das pessoas? Eu acho que temos sempre um bom feedback, portanto o que já é bom, quer dizer que eu ando a fazer aqui algum trabalho. É um sinal. Sim, é bom sinal. Portanto, tem um impacto muito positivo. O facto de todas as semanas ou todos os dias haver uma atividade, seja ela qual for, portanto, algumas estão mais rotineiras, como a ginástica e o yoga, existe todas as semanas, o inglês também, a memória ativa também. Também temos coro, também que é muito interessante com o maestro. E também temos um grupo, sim. E o maestro também está por voluntariado? Não, o maestro é mesmo um maestro que foi organizado, sim. Okay. E que está contratado por nós, portanto faz ali também um trabalho connosco. Portanto, este feedback é bom. Claro que quanto mais fazes, mais queres fazer e mais ideias tens. Sim. E então também acho muito interessante quando há sugestões do outro lado. Portanto, isto só mostra que a participação é boa, mas que querem mais. E que nós também temos que fazer sempre melhor, sempre de alguma forma com excelência, não é? E aí isso também vos coloca alguma exigência, não é? Uma grande exigência, sim. Não se limitam a atividades mais simples ou banais? Claro, há sempre as atividades simples e banais, mas, por exemplo, há sempre aqueles momentos, chega a primavera e queremos fazer passeios, ou queremos fazer mais atividades fora da rotina, não é? E isso implica alguma exigência, implica aqui algum planeamento, implica também recursos humanos. Pois é, isso para acompanhar estas pessoas, para acompanhar, sim. Mas é bom. Olha, e diz-me uma coisa, que é dentro desta parte da terapia ocupacional e da ocupação, porque é que esta ocupação e o sentir-se útil acaba por ter impacto na qualidade de vida das pessoas ao longo de toda a vida? Obviamente que mais na terceira idade, que é aquilo que estamos aqui a falar, mas que impacto é que isto tem? A ocupação, o sentir-se útil? Sempre que estamos ocupados, temos um papel, não é? E criamos também aqui uma identidade e a ocupação faz isto, é que quanto mais envolvidos estamos, mais participamos também. Portanto, a participação, seja no que for, é importante. Quando deixamos, por exemplo, no envelhecimento, quando as pessoas acabam por se reformar, se deixam de ter aqui algum papel importante ou deixam de se ocupar ou de participar, perdem rotinas, perdem um pouco a autoestima e perdem aqui a participação. O que é que se tenta aqui? Que as pessoas, ao estarem ocupadas, consigam estar ativas tanto fisicamente como mentalmente e até socialmente, não é? E a ocupação traz isso. O nosso cérebro precisa de estímulo, o nosso corpo precisa de movimento e, no fundo, o nosso coração precisa de se relacionar também. Então eu acho que a ocupação traz estas três vertentes. Ok. Não, é realmente um conceito interessante, até porque dizias aqui que o coração precisa de se relacionar e idealmente nós até associávamos o coração a uma questão física, mas aqui na vertente emocional também é muito importante, não é? Importante. O relacionar-se, o estar com as pessoas, o viver as emoções é também muito importante. Olha, e aqui uma questão muito específica na terceira idade e do envelhecimento, que é, infelizmente, existe ainda muito preconceito, muito estigma, e isso leva depois a que se criem mitos associados aqui à terceira idade e à sua capacidade de viver as coisas. Na tua opinião, que mitos é que tu te percebes que existem nas pessoas que têm a idade mais avançada, seja das próprias pessoas, se é que têm, ou até muitas vezes, se calhar, de quem nos rodeia? Da incapacidade das pessoas com mais idade, já não conseguirem fazer aquilo ou o que seja. Qual é que é a tua percepção sobre esta questão dos mitos? Acho que há sempre aquele mito de já tenho uma certa idade, já não vou aprender mais, ou já não consigo fazer, não é? E eu acho que é sempre um mito, porque o nosso cérebro está sempre pronto para ser estimulado. Portanto, quando há curiosidade, quando há aqui alguma participação ou aquela maneira de pensar de, olha, eu quero saber mais, não é? E surpreende-nos. E vemos que ao longo da vida, que se nós estivermos sempre a aprender ao longo da vida, tenho a certeza que esse mito desconstrói-se, vai desaparecer. E também a questão de, eu já não consigo fazer aquilo que fazia antigamente. É verdade, nós ao longo do tempo, nós vamos deixando de fazer aquilo que fazíamos com 20 anos. Mas acho que podemos adaptar, dentro daquilo que se faz, podemos adaptar a cada idade. Não deixar de fazer. Acho que isso é que é importante. A mensagem principal. Sim. Eu até costumo defender muito aqui a ideia que é, fisicamente as pessoas com mais idade podem já não estar capazes
daquilo que faziam com 20, 30 ou 40 anos, que não estarão certamente, mas do ponto de vista daquilo que é a história de vida, a experiência de vida, as aprendizagens que têm, muitas vezes, pelo menos para mim enquanto Diogo, transmitem muito. Por isso é que eu digo que gosto tanto desta área dos idosos e das pessoas mais envelhecidas, porque eu todos os dias, quando vou ao domicílio, aprendo uma nova coisa. Claro, sim. É um novo sentimento, é uma nova história que me contam, é uma nova partilha, a forma de estar, a forma de viver. Eu tenho muito a aprender com estas pessoas, portanto, claramente que o ser envelhecido é tudo menos um sentimento menor, digamos assim, porque as pessoas têm muito para dar ao outro, não é? E eu gosto mesmo muito destas pessoas por causa desta questão. Ok, agora transpondo aqui um bocadinho para a Warmy. Nós temos aqui uma parceria para vir a desenvolver um projeto mais a nível individual, mais a nível coletivo. Queres partilhar um bocadinho sobre qual é que será aqui a ideia, aqui o projeto que temos aqui em vista? Então, aqui para a Warmy tínhamos pensado tanto em sessões individuais, não é? E em sessões de grupo. Nas sessões individuais acho que pode ser muito interessante focarmos na parte física, como o manter a mobilidade, a força e o equilíbrio até para a prevenção de quedas e para a segurança. E muita parte da estimulação também cognitiva, porque é aquilo que eu estava a dizer, como nós queremos estar sempre ativos, acho que será muito interessante estimularmos sempre o cérebro e criar aqui momentos em que as pessoas podem se sentirem que estão a sentir aqui pequenas alterações na memória, na atenção, em resolução de problemas. Este pode ser o espaço ideal para trabalharmos. Sem dúvida, sem dúvida. E claro, podemos sempre direcionar isto para as pessoas que simplesmente querem sentir-se ativos, como também aquelas pessoas que por algum motivo estão a viver alguma recuperação, alguma reabilitação em termos de lesão, alguma doença degenerativa. Portanto, nós também, principalmente, até trabalhamos muito com essa população, não é? E depois no grupo, eu acho que podemos criar aqui momentos entre a estimulação cognitiva e o social, porque essas duas dimensões estão sempre muito de mãos dadas. Então é criar aqui sessões de grupo, como por exemplo jogos de palavras, experiências, memórias autobiográficas, em que se nós contarmos e partilharmos, isto em termos de grupo tem um impacto, um grande efeito. Podemos explorar essa ideia da memória autobiográfica para as pessoas também quem nos ouve poder saber o que é esta questão da memória autobiográfica? É trazermos para aqui histórias da nossa vida, experiências e contarmos aos outros. E a partir daquilo que contamos, podemos, aquilo que nós dizemos em voz alta e os outros ouvirem, depois vamos aqui partilhando histórias e aprendendo uns com os outros, sim. Que giro. Não, efetivamente, lá está, era o que nós temos vindo aqui a falar, que é, com o avançar da idade, nós, principalmente quando se passa a idade da reforma, profissionalmente perdemos aquele propósito diário, né, que é acordamos, vamos trabalhar, passamos o nosso dia a trabalhar, depois voltamos a casa, e após a reforma isso perde-se, isso deixa de acontecer. E se de facto não houver um novo propósito, se não houver uma nova intenção para a nossa vida, há um declínio muito marcado. E por isso é que se nota perfeitamente que as pessoas que se ocupam e acabam por se recriar têm melhor sanidade mental, física, social, do que pessoas que infelizmente não conseguiram fazer, desenvolver esses projetos. Portanto, claramente que isso faz todo o sentido. Sara, estamos mesmo aqui a acabar o nosso episódio, e eu gosto sempre de perguntar aos nossos convidados, aos meus convidados, que é, o nosso podcast chama-se Pode Cuidar em Casa. Que ideia, que descrição é que te vem à cabeça quando nós falamos sobre este nome e se é ou não adequado àquilo que temos vindo aqui a desenvolver? Eu acho que sim. Acho que um terapeuta ocupacional pode tornar todas as ocupações da pessoa, da rotina, em algo mais fácil. Portanto, criar tarefas simples para o dia-a-dia. E isto como? Através de, se calhar, modificações no ambiente, na própria casa, através de ensinarmos à pessoa como é que pode fazer melhor aquelas tarefas, portanto, estratégias de segurança, e sempre manter e sempre criar aqui uma linha de, ok, dentro das minhas rotinas eu consigo fazer o máximo que me dá sentido com maior conforto e segurança. Sem dúvida. É isso mesmo, até porque muitas vezes quando isto é transposto para casa,
algumas pessoas que ainda acabam por estar sozinhas até determinado ponto, dizem muito isto, que é, eu já não consigo fazer aquilo. Não, se calhar não consegue fazer da forma que fazia, mas com estes mecanismos de apoio, com algumas estratégias que vocês, melhor do que ninguém, conseguem dar a estas pessoas, continua a fazer sentido as pessoas desenvolver aquelas tarefas, até porque isso lhes dá sentido de autonomia, independência e, consequentemente, melhores indícios de motivação e de felicidade. Portanto, sem dúvida que o papel do terapeuta ocupacional é muito importante. Eu já o conheço há alguns anos, desde o contexto hospitalar, foi a primeira vez que ouvi falar num terapeuta ocupacional, e muito ligado a pessoas com perturbação do ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista físico. Lesões por acidente, que fazem um trabalho de recuperação, de só tem um lado do corpo que está mais funcional, como é que podem adaptar as tarefas do dia-a-dia para conseguirem na mesma concretizá-las, mas também do ponto de vista recreativo e cognitivo. E acho que isso na terceira idade é muito visível e é uma realidade muito presente, e há que olhar para estas pessoas, não menosprezá-las, não desvalorizá-las, mas sim potenciá-las na sociedade e deixar de haver mitos associados a isto. Sara, muito obrigado. Obrigada por aceitar aqui o convite. Foi um gosto, e certamente que os nossos caminhos vão aqui continuar a seguir. Tenho e a muitos certeza. projetos vêm pela frente. Muito obrigado. Obrigada, Deus. Para quem nos assistiu, deu para perceber aqui um bocadinho o que é o papel do terapeuta ocupacional, o trabalho que desenvolve com estas pessoas, tanto a nível institucional como na comunidade, essencialmente, e portanto, se fez sentido ouvir este testemunho, partilhe com as pessoas que conhece, porque certamente pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Muito obrigado e fiquem para ver mais.